Fala galera, mais um vídeo aqui no canal. E no início desse ano, Cristiano Ronaldo soltou a seguinte frase: "Sou o jogador mais completo que já existiu. Faço tudo no futebol. Sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de esquerda, sou forte, sou rápido." A segunda parte da frase, dá pra você concordar, né? Tipo, tudo bem, beleza, tá certo. Agora, o mais completo que já existiu, Cristiano, será mesmo, cara? Será mesmo? Então, para averiguar essa afirmação, a gente vai fazer aqui uma seleção dos 11 jogadores mais completos da história. Pegar aqui posição por posição, do goleiro ao centroavante, de todos os tempos, quais são os mais completos da história. E ver se Cristiano Ronaldo primeiro ele entra nessa seleção, para depois ele poder dizer que é o mais completo da história. Né? Vamos ver primeiro se ele está na seleção. Então, vamos lá. No gol, coloquei aqui Manuel Neuer. Para mim, o goleiro mais completo da história. O goleiro mais completo da história do futebol. E aí eu vou analisar cada quesito ali que um goleiro tem que ter para cada posição, né? Então não vou avaliar o chute de um goleiro, enfim, a batida de falta de um goleiro. Vou avaliar ali o quesito para cada jogador, né? Então vocês vão ver aqui como é que vai funcionar. Então, coloquei aqui. Físico, 9. Ali, conta ali a velocidade, o quanto que o corpo dele ali permite ele ser um bom goleiro. Tudo. Uma avaliação física ali, o físico dele no geral. Coloquei ele como 9. Inteligência, 10. Não podia ser menos que 10. Foi um cara que revolucionou sua posição. Um cara que fez o que ninguém pensou em fazer. Um cara que começou a jogar de líbero como goleiro. Meu irmão, não tem como ser menos que 10. Não tem como ser. Liderança, 7. Apesar de ter sido ali capitão do Bayern, capitão na seleção da Alemanha, para mim eu não via essa liderança toda em Manuel Neuer. Eu achava uma coisa muito mais artificial, muito mais pelo respeito que tinham ali por ele do que outra coisa. Não via ele ali sendo líder, ali comandando o time, como você vê isso em outros jogadores. Poder de decisão, 10. 10. Num momento decisivo, para fazer a diferença ali pro seu time, numa final, num jogo importante, uma defesa difícil, é 10. O poder de decisão dele é 10. Técnica de defesa, 10 também. Era perfeito. Perfeito, perfeito, né? Não tenho o que falar. Reflexos, 10 também. 10, era uma agilidade, um reflexo absurdo, absurdo. Aliado com técnica. Era absurdo, absurdo. A saída dele, tipo, na hora de fazer o abafa ali no atacante, eu já não achava tão boa assim. Coloquei 9. Eu achava que ele ficava muito mais ali esperando o cara. Ele ali armava e esperava o cara chutar do que, tipo, mais sair pro abafa. Isso aí eu não acho que ele fazia tanto. Como líbero, ali foi uma função que basicamente ele criou, então é 10. O cara inventou essa função para um goleiro. Aliás, não que inventou, mas do nível, na qualidade que ele fez, ninguém fez igual. E jogo aéreo dele ali, na hora que era para tirar aquela bola ali, aérea ali, aquela dominância ali, aquela presença dentro da área, coloquei como 9. Não achei que ele era o melhor nisso ali da história, então coloquei ele como 9. E é isso. Manuel Neuer, maior goleiro da história e o goleiro mais completo da história para mim. Então vamos lá para a zaga. E, é claro, Franz Beckenbauer. Jogou de líbero, jogou de zagueiro, jogou de volante, jogou de meia, jogou em tudo que era posição ali. Na defesa ele fazia tudo, 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 tudo. Então vamos lá. Físico, coloquei como 8. Não acho que era um físico tão absurdo assim. Físico normal para um zagueiro, né? Inteligência, 10. Um jogador extremamente inteligente. Tinha que ser 10. Habilidade. Aqui eu coloquei habilidade, não é o cara driblar. Não tem como, um zagueiro não vai ficar driblando. Não é nem lugar do cara ficar fazendo isso. Mas a habilidade ali, a técnica dele para um zagueiro. A técnica dele para um zagueiro é 10. É 10. Talvez não teve nenhum zagueiro tão habilidoso quanto o Beckenbauer. Passe, 8. Não era um cara que achava um passe espetacular, um passe, mas tinha um excelente passe. Então coloquei um 8. Liderança, 10. Preciso nem falar, né? Poder de decisão, 10 também. E aqui as qualidades defensivas, né? Mais para zagueiro. Desarmes, 10. Marcação, 10 também. Coloquei desarme e marcação diferente, como sendo assim. Desarme é a qualidade ali, a técnica para roubar a bola. E a marcação seria mais ali de incomodar o cara, de não deixar o atacante respirar.
é 10 nas duas, né? E jogo aéreo dele coloquei 9. Não acho que ele era tão dominante nesse quesito como era nos outros dois. Então é isso, Beckenbauer. Vamos para o próximo zagueiro. E coloquei aqui para fazer duplo com ele o capita Carlos Alberto Torres, que jogava de lateral, jogava de zagueiro também, um defensor completo. Físico, coloquei ali 9, coloquei um ponto acima de Beckenbauer, acho que ele tinha mais força, tinha mais velocidade, então é isso que entra, né, na análise. Inteligência 9, não acho que era um jogador tão genial quanto os outros dois que eu coloquei, mas era um jogador extremamente inteligente, mas coloquei um pouco abaixo, né? Habilidade 8, não acho que ele tinha a habilidade de Beckenbauer, não acho. A técnica de Beckenbauer ali, não acho que tinha, então coloco um 8. Passe 8 também, não tinha nenhum um bom passe, né? Liderança 10. Poder de decisão 9. Não coloquei como um 10 ali, acho que um 10 seria um pouco ali de forçação, mas também era um jogador extremamente decisivo, extremamente importante ali no final, tudo. Desarmes, aqui nas qualidades como um defensor, propriamente dito, né? Desarmes eu coloquei 9. Marcação 9 também. E jogo aéreo eu coloquei 8. Coloquei ali um pouco abaixo, né? Então é isso. Carlos Alberto Torres. E agora vamos para as laterais. Na lateral esquerda, outro jogador alemão, Paul Breitner. Físico 9. Um jogador extremamente forte, extremamente rápido, físico, tudo. Inteligência 9 também. Eu não achei que seria justo colocar como 10 aqui. Habilidade 9. Era extremamente habilidoso. O Paul Breitner parecia júnior jogando. Ele tinha habilidade de júnior, capacete. Irmão, era uma habilidade absurda. Subia apoiando pelo meio, irmão. Subia apoiando era pelo meio. Parecia um meia atacante. Uma habilidade absurda. Só não coloquei 10 porque tem outro lateral que eu acho mais habilidoso ainda. E então eu acho que não seria justo colocar ele como 10 também. Então eu coloquei como 9. Passe 8. Tinha um excelente passe. Liderança 10. Isso aqui era extremamente líder, assim como Beckenbauer. Poder de decisão 10. O cara jogou 2 finais de Copa e fez 2 gols nas 2 finais. Cara, meu irmão, na Copa de 74 o cara fez gol na final, fez um golaço contra o Chile também, fez outro gol contra a Suécia, tipo, tudo golaço, pancada de fora da área. Tipo, em Copa do Mundo. Um cara que era lateral. Tipo, tinha que ser 10. Desarmes ali, 9. Coloquei um 9. Marcação, 10 ali na hora de incomodar, eu coloquei como 10. E jogo aéreo, coloquei como 9. E o lateral direito, Leandro, o peixe frito. Físico, 7. Não era tão provido ali de um físico espetacular, né? Nem tão veloz, tão forte. Inteligência 10, era um gênio. Um jogador extremamente inteligente. Habilidade 10, por isso eu não coloquei Paul Breitner como habilidade 10, porque pra mim não seria justo. Porque Leandro, sim, esse aqui era um craque jogando na lateral direita, era um craque na lateral. Se tirasse a camisa 2 das costas dele, você achava que era Zico jogando. Você achava que era Zico. Conduzia com as 2 pernas com a mesma qualidade. Era tudo mesmo. Um craque assim. Porra, o Leandro era muito foda. Passe 10 também. Os passes. Passe de Zico, os passes dele. Liderança 8. Não acho que era tão líder assim, mas tinha uma certa liderança também. Poder de decisão 8 também. Não vou colocar como um Paul Breitner, como um Beckenbauer, né? Desarmes 10. Na defesa era também sublime. Era perfeito na defesa. Marcação 9 e jogo aéreo 8. E agora, indo para o meio campo. Primeiro volante. Outro jogador alemão, Lothar Matthäus. E aqui você entende por que a Alemanha ganha tanta Copa, né? Tipo, não são craques. Não são jogadores craques. Mas, pô, tu tem jogadores que são extremamente inteligentes, que são completos, que fazem tudo. Porra, faz muita diferença. Você tem um Beckenbauer, você tem um Paul Breitner, você tem um Lothar Matthäus. Faz muita diferença. Então, Lothar Matthäus, físico, 8. Inteligência, 10. Um jogador extremamente inteligente, simples, que sempre fazia jogadas simples e que dava certo. Um jogador extremamente ali, simplificava a jogada.
Drible, habilidade. Aqui eu coloquei mais como drible e habilidade, assim, juntando as duas coisas. Não só a técnica, mas também a técnica de drible, né? Coloquei como 8, driblava muito bem, mas como tem outros caras aqui na lista que são mais habilidosos, que tinham mais drible, não tinha como eu colocar uma nota mais alta que isso, né? Mas os dribles dele pareciam muito com os dribles de Kaká, aquele drible que não tinha habilidade envolvida, mas aquele drible objetivo, aquele drible ali que dá o tapa na frente e ganha na força e na velocidade. Passe, 8, tinha um excelente passe. Chute, 8 também, chutava muito, com as duas pernas. Batia falta, um chute forte, preciso, chutava muito. A nota não é mais alta porque, como eu disse, tem que ser justo. Tem caras que chutavam mais aqui na lista, né? Então, coloquei um 8. Cabeceio, também cabeceava muito bem. Mano, completo. Um jogador completo assim. Tudo que tinha que fazer, o cara fazia. Bola parada, 9. Batia falta muito bem. Também. Líder, um líder 10, que é 10, liderança. Poder de decisão 9, mas podia ser. Acho que devia até eu ter colocado como 10, porque muito decisivo ali pela Alemanha na Copa de 90. E é isso. E na parte defensiva aqui, desarmes 10, marcação 10 também, e jogo aéreo 7. Desarme e marcação pra mim é 10, mesmo a marcação que ele fez ali em Maradona, na Copa de 86, na Copa de 90. Não, talvez a marcação mais dura, mais eficiente que Maradona sofreu a vida inteira. Cara, era monstruoso, cara. Era monstruoso esse cara. Porra, que jogador, Lothar Matheus. Vamos lá. Fazendo ali dupla de volante com Lothar Matheus, Rudi Gullit. Esse aqui sim podia falar. Ah, eu fui o jogador mais completo da história. O mais completo que já existiu. Esse aqui podia falar. Porque Rudi Gullit ele jogou nas duas pontas do campo. Ele jogou de centroavante, ele jogou de segundo atacante, ele jogou de ponta esquerda, ele jogou de ponta direita, ele jogou de meio atacante, jogou de meia central, jogou de volante, jogou de zagueiro. O cara jogou em todas as posições do campo. Só não jogou de lateral. Mas que jogador também. Que jogador era Rudi Gullit. E pra você ver, os dois jogavam na mesma época. Dois jogadores assim espetaculares. Você vê hoje, você não tem um jogador que você possa dizer que é completo. Um. Nessa época você tinha dois que jogaram ali, um contra o outro. Então vamos lá. Físico de Gullit, 10, né? Tem nem o que falar. Extremamente rápido, extremamente forte. Extremamente inteligente também, coloquei como 9. Extremamente habilidoso. Driblador, tipo, técnico, 9 também. Passe, 8 também, tinha um passe muito bom. Chute é 10, meu irmão, fazia gol de tudo que era jeito, uma porrada com as duas pernas. Porra, Gullit, o chute de Gullit era absurdo. Cabeçada 10 também. A cabeçada do cara também era monstruosa. Era um chute com a cabeça. E com técnica também, sem perder a técnica da cabeçada. Bola parada 9 também batia falta muito bem. Eximiamente bem. Tinha ali também uma certa liderança, mas coloquei como 8, porque tinham jogadores mais líderes aqui na lista, né? Poder de decisão. Coloquei como 8. Acho que para a posição dele ali faltou ali ele decidir mais grandes jogos, decidir ali pela seleção. Tem a Eurocopa de 88 que ele ganha, faz gol na final e tal. Mas eu acho que, comparado aqui com os outros, um 8 tá justo. E na parte defensiva, desarmes 8, marcação 8 e jogo aéreo defensivo 9. Irmão, era um... Vou ver, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Era um completo. E, indo aqui para o meio campo, o galinho Zico. Esse aqui é um jogador que tinha todas as características que Messi tinha, só que cabeceava, chutava com as duas pernas e batia falta. Esse era Zico. Físico, 7. Não tem como colocar mais que isso. O nome do cara não era galinho à toa, né? Inteligência 10. Genial, era um gênio. Drible e habilidade 10 também. Não tem nem o que falar, né? Passe, 10. Os passes eram geniais, uma qualidade absurda. Aquele passe que ninguém via, que ninguém estava esperando. Irmão, era um absurdo. O Zico era... Puta que pariu. Chute, 9. Não coloquei como 10, porque não chutava tanto de perna esquerda quanto outros caras que vão aparecer aqui na lista. Então coloquei como 9.
mas chutava também eximiamente bem. Cabeceio 9, também cabeceava muito bem, muito bem. Mas não vou colocar tipo como um 10 que eu coloquei para Gullit, que para mim cabeceava mais forte, tinha mais impulsão, tudo. Então, 9, tá justo. Bola parada 10. 10. E aí já adianto, ninguém na lista vai ter bola parada 10 também, porque nenhum aqui batia falta tão bem quanto ele. Então, para ser justo, tem que ser ele 10 e os outros 9 ou 8. Não tem como. E a batida de falta de Zico era uma coisa assim que você fica besta, você fica de boquiaberto toda vez que você vê o horror dele de falta. Era absurdo. Liderança, 9, era líder, principalmente ali no Flamengo, era o grande líder ali no time. Poder de decisão, 9, também era extremamente decisivo, decidiu jogos a vida inteira. Só que não coloco como 10 porque na seleção faltou. Na seleção faltou ele ser mais decisivo. E é isso. E agora, Rei Pelé. Vamos lá. O Rei, o maior de todos. Enfim, vocês já sabem como é que vai ser as notas aqui, né? Físico, 10. Um preparo físico absurdo ali. Era o grande atleta da época dele. Inteligência, 10. Genial também. Genial, um jogador extremamente inteligente. Não só tecnicamente, né, como tudo. Drible habilidade, 10 também. Passe, 10. 10. Chute, 10 com as duas pernas, perfeito chute com as duas pernas. O passe do cara era genial, tipo, um dos primeiros a dar aquele passe de trivela, tipo, todo passe de Pelé era de trivela, cara. Ele não dava nem passe normal, era tudo de trivela. Cabeçada, 10, a cabeçada perfeita. Técnica com força, colocava onde queria. Bola parada, 9, aí eu não coloco como 10, tipo, batia falta também eximiamente bem. Uma exímia batida de falta. Só que não era do nível da de Zico. Então, não acho justo que fosse um 10. Liderança, 9, também líder na seleção e no Santos, mas não acho que seria justo colocar como um 10. Poder de decisão é 10, né? Decidiu tudo que jogou, enfim, Pelé, né? Então, vamos lá. E no ataque, da dupla de ataque, o Pantera Negra Eusébio. Irmão, Eusébio, quem vê os vídeos desse cara, o cara vai saber do que eu tô falando. Eusébio, ele era Ronaldo Fenômeno. O estilo de drible dele, de força, de arranque ali, tudo, a qualidade ali, era de Ronaldo Fenômeno. Ele parecia Ronaldo Fenômeno jogando. Só que ele cabeceava e batia falta. Eusébio era isso. É pra você ver, tipo, não é uma análise muito justa que as pessoas fazem, tipo, Ronaldo Fenômeno foi mais jogador. Você coloca Ronaldo Fenômeno na frente de Eusébio. Ronaldo Fenômeno ganhou Copa? Tudo bem, Eusébio não ganhou. Mas o Ronaldo Fenômeno fez uma Copa melhor que a de Eusébio? A Copa de 2002 de Ronaldo é melhor que a de Eusébio de 66? Não é. E o Ronaldo Fenômeno ganhou numa seleção melhor do que o Eusébio jogava em 66. Se o cara for analisar tudo, né? E jogador por jogador, Eusébio fazia tudo que o Ronaldo Fenômeno fazia, só que fazia mais coisas, cabeceava perfeitamente e batia falta perfeitamente também. Tipo, é pra você ver, né? Tipo, é uma análise errada. Mas que, infelizmente, tipo, todo mundo se deixa levar ali pelos títulos, pelas... apesar de ser injusto, né? Enfim, tá aqui Eusébio como um exemplo. Era muito mais jogador que o Ronaldo Fenômeno, por exemplo, mas que, na história, não vai ficar como mais jogador, né? Então vamos lá. Eusébio, físico, 10. Inteligência, 9. Não coloquei como 10, mas também um jogador extremamente inteligente. Drible, habilidade, 10. 10. Passe, 8. Era um excelente passador também. Chute, 10 com as duas pernas, uma pancada, um chute absurdo, com precisão, de tudo que era jeito. Fazer gol de tudo que era jeito. Cabeçada, 10 também, do nível da de Pelé. Também com impulsão, com uma força de chegar para cabecear absurda. Bola parada, 9, não coloquei como 10, por quê? Porque a batida de falta de Zico era melhor. Mas também um exímio batedor de falta. Liderança, aí já não acho que ele tinha tanta liderança assim. Não via essa liderança. O grande líder ali do Benfica, de Portugal, era Coluna e não Eusébio. E poder de decisão, coloquei como 9. Não coloquei como 10 porque é aquela coisa. A única Copa que jogou foi o craque da Copa, mas no jogo ali decisivo contra a Inglaterra, ele não decide o jogo, né? Faz um gol de pênalti, mas enfim, né? Quem decide o jogo é Bob Charlton, por exemplo. Então,
não acho que seria justo colocar aqui com 10, como um Pelé, né? Poder de decisão. E é isso. E o último jogador é ele, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo entra no time de jogadores mais completos da história. Ele entra. Então, vamos lá. Físico, 10. É forte, veloz, como ele fala na frase. E de fato, não tenho o que falar. Fisicamente ali era monstro. Inteligência, 9. Não coloco como 10, não coloco do nível ali de Zico, de Pelé, mas era um jogador extremamente inteligente também. Drible, habilidade, não coloco no nível de Eusébio, por exemplo. Acho que Eusébio era mais habilidoso, então 9. 9, para mim não era justo ser 10, mas era muito habilidoso. Passe, 9, era um excelente passador. Chute, 10, que não tem nem o que falar, né? Chutava pra caralho com as duas pernas, de tudo que é jeito. Cabeçada, 10 também, talvez o maior cabeceador da história ali, junto com o Pelé. Bola parada, 9, era um batia falta pra caralho. No tempo, botei a foto do Manchester porque era o tempo que ele era mais completo, era no Manchester, o tempo que ele era mais jogador. No Real Madrid ele perdeu muito do drible, ele perdeu muito do passe, perdeu muito da bola parada. Tipo, não tem como você colocar que o Cristiano Ronaldo do Real Madrid era mais jogador que o do Manchester. Não era, não chega nem perto. Não chega nem perto. Se fosse o Cristiano Ronaldo do Real Madrid aqui, drible eu não iria colocar 9, eu iria colocar 7. Passe eu iria colocar 8 ou 7 também. Bola parada eu ia colocar 6. Tipo, porra, a diferença é muito grande, cara. Ele perdeu muito. Essas valências que ele tinha, né, no tempo do Manchester. Então vamos lá. Liderança, pra mim, nunca achei que o Cristiano Ronaldo fosse um líder. Nunca achei. Um cara que o companheiro faz um gol e o cara fica puto e fica dando piti. Isso aí não é um líder. Não é um líder. Um cara desse. Então, pra mim, como eu falei de Neuer. Ah, era capitão, era não sei o quê. Pra mim, de uma forma muito artificial. Muito artificial. Ele tentava essa liderança que ele não tinha. Não adianta, meu amigo. Liderança, ou o cara tem ou não tem. O cara nasce com aquilo ali. Beckenbauer nasceu líder. Um Paul Breitner daquele ali nasceu líder. O Capito nasceu líder. Tipo, diferente de um Cristiano Ronaldo que tentava forçar e tipo, não era. E na Copa do Mundo de 22, que era talvez a melhor seleção portuguesa ali que ele podia jogar, ele chegou lá brigando com o técnico, brigando com todo mundo. Aí terminou indo pro banco. Tipo, porra, não é uma postura de líder isso. Não é uma postura de líder. Um líder pensa primeiro no time e depois nele. Ele pensava primeiro nele. Se o time perdesse, mas com ele fazendo gol, ele tava pouco se fudendo. E se o time ganhasse de 3-0 e ele não fizesse o gol, ele ficava puto. Então, não dá. E poder de decisão, coloquei como 9 também. Ah, era extremamente decisivo, um absurdo. O cara nasceu para decidir. Mas não dá para esquecer que em Copa do Mundo ele nunca fez uma Copa do Mundo que preste. Nunca fez uma Copa do Mundo razoável. Tipo, foi... Enfim, foi ridículo as Copas do Mundo de Cristiano Ronaldo. Então, na Copa de 18, que era a Copa que ele estava fazendo, a melhor Copa do Mundo da vida dele, ele foi lá e perdeu o pênalti contra o Irã, que tirou o primeiro lugar de Portugal. Que muito provavelmente ia deixar Portugal ali pro outro lado da chave, que era um lado muito mais fraco. E aí sim, aí não, perdeu aquele pênalti e Portugal se ferrou. Foi pro lado mais difícil ali. E é isso, galera. Então, esses foram os 11. Então, para mim, seriam Neuer no gol, Beckenbauer e Carlos Alberto Torres na zaga, Paul Breitner e Leandro nas laterais, Matheus e Rudi Gullit, Zico e Pelé, Eusébio e Cristiano Ronaldo. Esses seriam os 11 mais completos da história. Mas, Cristiano, você está muito longe de ser o mais completo. Mas muito longe. Então, eu sou o jogador, eu sou o melhor, eu sou o jogador mais completo da história. Não, Cristiano, isso aí é quase uma piada. E Pelé e Beckenbauer, se fossem vivos para estar ouvindo isso, eles iam estar igual os dois velhinhos aí, rindo da tua cara. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Valeu por assistir, você que ficou até aqui. Se inscreva no canal e até a próxima.